Bom dia, professora Adilson, Deus abençoe. Bom dia, professora Luci, amém, Deus abençoe você também. Bom dia, igreja, paz do Senhor, bom dia, irmãos que estão em casa, paz do Senhor. E que bom que nós estamos aqui para aprender mais um pouco, né, e conversar mais um pouco a respeito da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós, né? E eu percebi que o pastor deu um spoiler aí, né, Lucinha? Assim, eu percebi que eu ia propor para você, será que a gente continua? Porque ele já falou um monte de coisas que Deus deu para a gente também. Que interessante, né? Já começou antes. Já começou antes. Talvez porque ele queira reforçar no nosso coração tudo isso, não é? Ah, mas como é bom que o Senhor se interessa tanto, tanto pela gente, que Ele fica falando, como nós falamos com os nossos filhos, né? Filhinho, olha, assim não pode. Filhinho, cuidado com isso. Mamãe, mas você já me falou isso tantas vezes. Aí a gente fala, não, mas eu só estou lembrando você para continuar obedecendo. Não é bem assim? E eu lembro que os meninos iam sair de casa para aula, coisa assim, a gente falava, filho, já sei, você me ama. Eu também te amo. Era muito, assim, já estava decor. Mas o que a gente quer é a prática, né? É a prática do meu amor e do amor deles, né? Então é interessante, né? Bom, muito bom. Nós vamos falar hoje o tema da lição, a fé traduzida em obras. Mas para a gente falar sobre isso, não tem como falar sobre isso se a gente não orar antes. Se a gente não disser para Deus, esclarece a minha mente. E para isso, eu vou pedir para o Diogo vir aqui à frente, rapidésimo. Diego. O Diego. E ainda eu pensei na hora, Diego. É que o filhinho, para quem não conhece, o filhinho dele É Diogo. é Diogo. E por que eu pedi para vir aqui à frente? É para ficar mais pertinho da câmera. Acostumar, né, Diego? Amém, irmãos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Estamos aqui te louvando e te adorando, Senhor. Que o Senhor esteja com nós, que o Senhor venha abençoar a Luci e o Adilson, Pai, que venha trazer a palavra, Pai, que venha de encontro com o nosso coração, Pai. Que podemos, Pai, determinar dessa aula, Pai, que podemos melhorar como ser humano, Pai, e podemos levar essa lição na prática no dia a dia, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um aqui nesse momento e abençoa os que estão em casa também, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada. Amém, amém. E, começando, vamos no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículos de 14 até o 26. Tá abertinho aí, bem? Tá. Então, você lê, por gentileza, devagar, tá bom? Tá bom. Dá tempo da nossa cabeça pensar, né? Eu sou muito lerda, muito. Aí, quando eu leio, alguém lê rapidão, eu fico para trás, porque eu quero raciocinar e às vezes não dá tempo. Lê tudo, Luci, até o 26? Isso, filhinho, então, vamos lá. por favor. Diz assim a palavra: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver,
não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus, e por isso Deus os aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Muito incrível, não é? E é interessante que, às vezes, esse texto fala, mas como? Uma hora está falando de obras, mas a gente é salvo só pelas obras. Outra hora está falando Da fé. de fé, mas a gente é salvo só pela fé? Aí é incrível como esse texto vem esclarecer o que já foi trazido hoje cedo, né? Exatamente. E também Deus quer reforçar no nosso coração sobre o amor dele por nós. Você sabe que eu fiquei assim, Jesus não era só Salvador. Ele era executador da salvação. Não existe essa palavra, executador, mas a gente cria, não tem problema. Eu vim aqui salvar vocês. Não, ele foi até a cruz para salvar a gente. Executou. Então, ele teve obra de salvação prática sobre a nossa vida. É muito interessante. Você sabe que lá na chácara tem galinhas e elas não querem parar do lado que a gente separou para elas. Mas se a gente cortar uma dos lados das peninhas delas, elas não voam para o outro lado. Tem desequilíbrio. Entra um bocadinho nesse nosso pensamento de equilíbrio, desequilíbrio da nossa fé, né? O que você gostaria de dizer para a gente, ou de perguntar para alguém a respeito disso? Bom, vamos deixar aqui os nossos irmãos, é interessante porque a gente vai falar de fé e a gente vai falar de obras, né? Então é interessante a gente começar a refletir. O pastor falou há pouco de uma fé teórica, ele usou esse termo, lembram? Agora há pouquinho, hein? Faz 5 minutos, falou de uma fé teórica. Aí eu quero deixar aqui já uma questão. O povo de casa pode responder? O povo de casa, o povo que está aqui na igreja, ajuda nós aí para a gente conversar. Meu irmão, fé, o que é fé? Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Amém? Amém? Alto, alto, alto. Amém? Sim. Amém. Você tem fé. Meu irmão, você tem convicção?
Certeza, certeza. Absoluta. Você tem absoluta certeza que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Sim. Já parou para pensar? Já parou e refletiu nisso? Absoluta certeza? Isso não é história, não? Não é porque o pastor falou. Você tem certeza disso? Convicção? Ah, que lindo. Maravilhoso, né? Ah, Cida Pires responde, convicção absoluta. Assim, muito bem. Hebreus 11, a fé, É a certeza. A certeza das coisas que se esperam, e da a convicção de fatos que não se veem. Convicção, para mim, é uma palavra assim, espetacular. Você tem fé, você tem que ter convicção dessa fé, meu irmão. Fé, porque uma hora você pode ser questionado a respeito da sua fé. E se você não tiver convicção a respeito dela, você vai titubear. balança. Você vai balançar. A gente não pensa muito nisso. Por quê? Porque nós somos um país, graças a Deus até hoje, livre. Eu estou saindo um pouquinho só do contexto. Não tá? tem problema, o importante é que a gente esteja juntos. Eu quero a gente pensar na fé primeiro, né? Nessa fé que a gente ouve e fala todo o tempo, né? E como nós somos um país ainda livre, nós temos ou temos pouca perseguição ainda. Então é mais fácil para a gente, né? Uma ter perseguição fé. velada, assim, Uma coisinha aqui, outra ali, né? mas não é também, né, do jeito que a gente sabe que acontece em outros lugares, né? E eu estava pensando outro dia nisso, né? Nós somos, no estudo que eu estava fazendo, nós somos um país, o pessoal fala um país laico, né? Um país que não tem religião. E eu estava refletindo nisso, né? Interessante Religião isso. fechada, Não né? tem uma religião definida. É Pré-estabelecida. isso, o país segue tal religião. Não, a gente não é assim, né? Por quê? Porque na nossa Constituição tem toda aquela questão, todas as religiões têm os mesmos direitos, podem se manifestar, então é nesse caminho que segue. Mas tem país que tem a sua religião determinada, né? Israel tinha o seu Deus, né? Sua religião, tal. Não vou falar religião, Deus. O Islã tem o seu Deus, né? E alguns países da Europa perseguem cristãos porque não permitem que cristãos falem a respeito ali do Jesus Cristo. Eu quero falar tudo isso para trazer para vocês de novo a convicção que vocês têm nessa fé. Ô Camila, obrigado. Fé em quê? Na salvação, meu irmão. Você tem fé que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Isso é dom de Deus? Você não precisa fazer nada para isso? Tem fé nisso? Você tem convicção e certeza? Se alguém começar a te questionar isso, você vai conseguir se manter? E eu estou falando isso para a gente refletir, tá bom? Fé não é fé teórica. E aí vem o que o pastor estava falando um pouquinho da prática, mas a gente vai falar já disso. Essa fé teórica é tranquilo, né? Eu já ouvi falar, eu já li. Mas na hora de colocar em prática, você vai conseguir? Se você não tiver convicção, não vai. Então você precisa ter certeza da fé que você diz que tem. Mas e se eu não souber muitos textos de cor, assim, se eu ainda for novo, assim, e não souber muitos textos de cor por enquanto, e aí alguém pede razão da minha fé, o que eu faço? Isso não é... Eu acho que a gente tem que mostrar Jesus Cristo na sua vida, e você vai mostrar isso através de ações, através de uma vida prática, né? Através daquilo que você vai fazer. A gente vai falar um pouquinho disso também, né? Então, a gente vai mostrar e dar exemplos e a gente vai fazer... As nossas experiências gritam, né? Isso. A gente vai passar por situações onde a gente vai dar testemunhos e vai dar... tomar atitudes e decisões que vão falar por você. E quando a gente conta aquilo que Deus fez na nossa vida,
em um fato, outro fato, balança outra pessoa, né? A lição, né, Luci, ela vai trazer para a gente o seguinte, meu irmão, a discussão entre a salvação pela fé, salvação pela obra, como é que é isso? A gente é salvo pela fé, a gente é salvo porque a gente faz boas obras, boas ações, porque a gente ajuda ao próximo? O que vocês acham? Tem uma participação. A Vanessa hoje está ali para nos ajudar, você viu, Luci? Aí, Vanicinha, Muito bem, muito bom. Ops, Tá ligado, não tá? ok. Tá. Bom dia, igreja. A dona Lina comentou assim aqui: fé é crer no que não vê, mas é ver o agir de Deus em nossas vidas. Perfeito. Muito bom, é exato, né? Faz jus àquele texto, né? Tem mais alguém? Tem. Da minha vida. Quando eu descobri endometriose, foi uma dor muito forte que eu tive. E um dos médicos, né, que eu já tinha ido, já tinha operado a primeira vez, uma trompa abriu, a outra continuou fechada. E aí ele já tinha falado, a trompa já secou, virou borracha, não tem vida mais, ele falou. E aí eu falei, doutor, na minha cabeça, põe um canudinho, né? Porque com um canudinho tudo dá certo. Ele falou, não dá mais, isso daqui morreu, está morto. E aí eu procurei outro médico, ele falou, Vanessa, a gente opera, né? Uma, infelizmente, você perdeu. Aqui perdeu, já era. Mas a direita tá boa. Então a gente consegue abrir ela volta à vida. Eu falei, tá bom. E aí eu operei de novo. Na segunda cirurgia ele conseguiu abrir essa que estava boa. A esquerda, ele falou, infelizmente, essa a gente perdeu. Não dá mais, não tem vida. Ele falou, virou borracha, ela necrosou. Então, na minha cabeça, eu só precisava de uma. Né? Era que eu tinha, que estava boa, na cirurgia abriu. E aí, Deus sempre mandava assim para mim um versículo, que agora eu não lembro onde está. Falava assim, eu vou abrir riachos, rios vai florar, o jardim vai voltar a florir. Era o versículo que vinha sempre para mim. Então, eu tinha certeza de que o milagre ia acontecer. Como? Eu não sabia. Mas muita gente vinha e falava, esquece, você já tem o Diogo, então descansa. E eu falava, não, porque o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, Ele vai fazer o milagre. E aí, antes da minha cirurgia do quadril, eu tive que fazer o exame para ver como que as trompas estavam. E aí a médica falou assim, Vanessa, uma está aberta, vamos ver a outra como está. E aí, no momento do exame, ela saiu da sala, depois ela voltou, virei para ela e falei, e aí, doutora, uma está aberta, né? Ela baixou a cabeça e falou, não. A outra que estava morta, acabou de ser aberta. Ela acabou de abrir. Não tinha mais ida, Luci. Não corria mais sangue. Ela já tinha necrosado. E ele falou, acabou de viver. Então, assim, Deus, Ele foi fiel. Ele sempre disse, tenha fé, que o milagre eu vou fazer no meu tempo. Depois de 6 anos, ela veio ser restaurada, graças a Deus. E o que a gente fala? Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus. É fantástico. E agora, e se ele dissesse assim, não, Vanessa, eu quero que seja assim, é isso que eu planejei para a sua vida. A Vanessa ia deixar de servir ao Senhor? Não, porque Ele tem outros planos ainda muito grandes e superiores ao que nós pensamos. Mas Ele quis deixar marcado na vida da Vanessa e na vida do Diego que o Senhor deles tem este plano para a vida deles. Eu vou fazer a fonte
passar os rios e florescer, né? Deus sabe o que faz. É interessante o que você falou, se Deus não tivesse feito isso na vida dela, a sua fé mudaria? Não é interessante pensar nisso? Não é? Se a gente acredita que Deus deu seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar, para que nós pudéssemos ser salvos, nós estamos dizendo que Deus, a partir daí, é soberano em nossa vida. Sendo que soberano, manda, né? sendo soberano, é Ele que vai fazer ou não fazer. E é Ou interessante dizer pensar, que né? o não fazer é o que ele planejou para nós. E a gente precisa ter essa consciência. Se Ele não faz, é porque faz parte dos planos dele. E a nossa fé tem que continuar. Sim. Não pode se abalar. Senão não é fé. Senão não é fé. Está vendo a convicção? Senão não é fé. Interessante pensar nisso, né? Quantas vezes a Cecília já esteve num jeito, né, Adriana, que a gente diria assim, nós vamos agarrar em oração, mas elas não têm perspectivas. Com quantos anos ela está agora? Quantos? Está com 10 anos. Vanessinha, vem aqui, só porque todo mundo poderia ouvir, fazendo favor. Os médicos diziam que ela ia viver até os 7 anos, e hoje ela está com 10 anos. Está muito esperta, inteligente, bem, graças a Deus. E é isso. E tantos outros milagres que Deus apresentou, né? Quantas internações, quantas vezes ela ficou muito mal, a ponto do médico falar que ela não ia sair do hospital, e ela saiu. A gente entrou em oração e Deus permitiu que ela saísse. Sim. A fé é traduzida em obras. Como explicar que a fé é traduzida em obras? Nós temos mais para frente, mas acho que eu queria falar disso um tiquinho só. O Gandhi. Quem? A Vilma. Oh, não vi, Vilma. Sem problema. Dessa experiência de ter fé, na questão da Eloá, né? Quando o médico falou que só ia cuidar da Marjorie e que aquele feto não tinha mais o que fazer, nós oramos a Deus, eu e a Marjorie oramos a Deus, entregando a Eloá, falamos assim que a gente amava ela demais, demais, mas a gente não queria que ela sofresse. E se fosse para ela sofrer, que Deus levasse ela, né? Se cumprisse aquilo que o médico tinha falado. Mas a gente falou que ela era uma menina muito desejada e que... O vô já está chorando ali. E que ele cuidasse, né, do nosso coração, cuidasse de toda a situação, mas que a gente confiava nele. A gente confiava nele. Que a gente sabia quem ele era para a nossa vida. E que ele cuidasse de toda a situação. E está aí, né? Deus cuidou. E a gente sabia que a igreja... E está aí o quê? Não entendi muito. E está aí. A Eloá está aí. A Eloá está aí. Ah, a Eloá está aí. Forte, saudável, forte, sapeca. saudável, sapeca. Dá uma canseira no vô e na avó, no tio, na mãe. Eu falo assim que precisa de mais 10 para cuidar. E assim, a gente entregou e esperou no Senhor, né? E a gente sabia que a gente tinha muita gente em oração, sabe? Muita gente em oração. Então, exercício de fé. Não, eu só quis ler o versículo que
que a Vanessa falou, né? Ela esqueceu onde é que estava, mas eu gosto muito dele. E ele fala também, eu tenho, acho que dentro da minha carteira, é Isaías 41:18. Aí ele fala assim: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Amém. Amém. Esse é quem? É o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso que age. E o que Ele fala? Luci, deixa, só para não perder o raciocínio, se me permite, eu quero aproveitar o que a tia Vilma falou, a gente faz uma ponte. O exemplo da Eloá, eu também, sempre que eu posso, eu cito o exemplo dela, porque Eloá é um milagre aqui na igreja, não é? De fato, a gente presenciou isso, né? Como igreja, nós presenciamos um milagre aqui no nosso meio. Irmãos, quantos milagres os discípulos presenciaram quando Jesus Cristo estava com eles? Muitos, não é verdade? Fora os que nem foram escritos. Sim, fora os que não foram escritos. Foram muitos. Milagres, ressurreição, cura do cego, quantas coisas você olha assim. Nós presenciamos um milagre. Quem crê, amém. Amém? Amém, muito amém e muito amém, né? Mesmo presenciando os milagres, vocês conhecem a passagem, então, de quando os discípulos estavam lá no barco, veio aquela tempestade. E eles estavam todos apavorados, morrendo de medo. Justo? Quem não ficaria? Né? Mas aí Jesus Cristo aparece, andando sobre as águas. É um fantasma, socorro. Sou eu, não tenho medo. É o nosso medo do dia a dia. Sim, Jesus sou eu, não tenho medo. Ah, se é o Senhor, então permita que eu vá até o Senhor também andando. Pedro fala para Jesus. Olha ele exercitando a fé dele. Ele faz o que então? Ele desce do barco. Vamos pegar o barco como o nosso meio, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso cantinho. Então nós saímos dessa zona de conforto para praticar a fé. Pedro fez isso, começou a andar. A ousadia de crer, né? Ele tomou uma atitude. Ele já tinha presenciado muitos milagres. Aliás, ele já tinha presenciado o milagre lá da multiplicação dos pães. Aí ele fez o quê? Ele desceu do barco e começou a caminhar, olhando para Jesus. Jesus, o Senhor me permite, eu vou até aí. E ele começou a caminhar. Mas aí estava chovendo, estava caindo raios, estava ventando. Um momento, Pedro fez o quê? Ele deixou de olhar para Jesus. Ah, mas olha como eu sou legal, estou andando sobre as águas. Eu sou um cara muito legal. Olha! Ou ele ficou com medo, né? Ai, socorro. Ai, eu o não que vou que dar é isso? conta. Tirou os Porque olhos de voltou Deus. para si, né? Não vou dar Exatamente. conta. Feito isso, ele afundou. Mas Jesus fez o que? A Bíblia fala que Jesus estendeu a mão. Sabe o que quer dizer com estender a mão? Que Jesus estava perto dele. Jesus não estava longe. Meu irmão, Jesus está perto de cada um de nós. E se a gente pedir, Ele vai nos estender a mão. Aí o que a gente faz com a nossa fé? Ela é vazia ou precisamos praticar e exercitá-la? Acomodada. A gente conhece, mas a gente não põe em prática. Não ousa. Alguém conta um problema e a gente não fala assim, vamos orar agora. A gente fala, tá, nós vamos orar. Ou como o texto falou aqui, né, que a gente leu, né, de Tiago, né? Meu irmão, Deus te abençoe. Aí eu estou com fome, Deus te abençoe. Vai em paz. Come, bebe, come até Eu estou morrendo de frio, Deus te abençoe, meu irmão. Fala, Diego. Bom, o que eu penso da fé, assim, que nem o pastor falou hoje, né? A gente tem um modelo, né? Um modelo a se seguir, né? É Deus, né?
Quando as pessoas falam assim, segue o líder, né? Às vezes no futebol alguma coisa, né? A gente pode falar, segue o líder, segue quem? Segue Jesus, né? Então eu acho que a fé, ela precisa da prática e ela precisa da ação, né? Porque se a gente ter só a fé e não ter a prática e não ter a ação, não vai adiantar em nada. Que nem a gente tem, que nem o pastor colocou hoje de manhã. Temos a fé que nenhuma pessoa diabada vai entrar aqui na igreja e fazer algo com as nossas crianças. Temos a fé, mas se nós não colocar em prática uma pessoa lá fora e uma ação para executar isso, não vai adiantar em nada, né? Se a gente tem fé que o Itajaí vai ser um bairro melhor, mas só se a gente ficar falando e não colocar em prática e em ação, não vai resolver em nada, né? E eu achei muito bacana o que o Deus trouxe agora sobre Pedro, que eu trouxe na célula uma vez na palavra também, né? Quando Pedro perde a concentração. Quando ele tá indo e ele perde a concentração. Aí ele começa a afundar. E essa é a nossa vida também, né? Quando a gente está focado em Deus e a gente perde essa concentração, né? A gente começa a afundar também, né? Então, eu acho que a fé vem muito disso também, prática e ação. Quando nós recebemos Jesus, que o Adilson trouxe com clareza o que Jesus fez por nós, ele não deixa a gente só, olha, vocês, eu já trouxe sobre vocês a salvação. Ele diz assim, eu não vos deixarei só. Eu deixarei com vocês o Espírito Santo de Deus. E aí, lá em Gálatas, quando a gente recebe a salvação de Jesus, em Gálatas 5:22, diz que a gente recebe o Espírito e o Espírito do Senhor. Vem o quê com o Espírito do Senhor? Quem recebe essa salvação, recebe o Espírito. E a obra do Espírito é amor, alegria. Vamos? Mansidão, domínio próprio, amabilidade, paz, longanimidade, bondade, misericórdia. E um grande segredo. Contra estas coisas, não tem quem possa nos reprimir. Com o Espírito Santo de Deus, com a salvação, nós recebemos todas essas qualidades que a gente precisa dia a dia treinando para colocar em prática, né? E aí a Bíblia diz assim, pelos frutos os conhecereis. Quem tem o Espírito de Deus vai dar fruto que vem do coração de Deus. Não tem jeito de dar. Quem tem o fruto do coração de Deus, do Espírito de Deus, não tem jeito de dar fruto do inimigo. E se por acaso vier na nossa mente, o Espírito Santo de Deus fala, que isso? É isso que eu estou te ensinando, filhinho? Na mesma hora, a gente cai em si, fica triste e quer mudar de comportamento. Então, como é que é aquele versículo? Ame os seus... Ame seu pai, sua mãe, para que seus dias sejam prolongados. Ame os seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem.
Às vezes, os filhos não estão atentos, mas é com a nossa unção do Espírito, a gente vai começar a enxergar que sem a gente amar aqueles que se dizem nossos inimigos, eles não são nossos, eles são primeiro inimigos de Deus, eles estão batalhando contra Deus, porque é Deus que vai reger a nossa vida, não é? E fala disso. É interessante, né, a gente pensar, porque a gente começou falando da fé e a convicção e a certeza, né, daquilo que Jesus fez por nós. Então, nós passamos a ser seguidores de Jesus Cristo, correto? Jesus Cristo, ele fez mais, ele ensinou para a gente o que a gente deveria fazer. Ensinou, inclusive, praticando. Praticando. Né? E nos ensinou. Como pode nós ser servos de Deus e não amar o próximo? Mas eu não tenho sangue de barata, Adilson. Como pode o Espírito Santo morar na sua vida e você não ter amor por ajudar o próximo, seja de que forma for? Aqui o Tiago deu o exemplo das pessoas que estão ali sem comida, sem roupa, o que, aliás, é comum hoje em dia, né? Também. É comum. Também. Irmãos, o que tem de gente na rua, passando necessidade, vivendo vidas assim, sem dignidade, é uma coisa absurda. E nós, cristãos, às vezes ficamos indiferentes a tudo isso. Para nós basta acomodação, né? acomodação. Estamos indiferentes ao que está acontecendo ao nosso redor. É fé? É gente de fé? Ah, mas eu tenho fé, Luci. Mas eu tenho fé. Eu acredito em Deus. Você tem fé, acredita em Deus, mas não olha para o seu próximo? Aquele povo lá, eles que Deus vai ajudar eles. Deus abençoe. Eles a vida fizeram deles. alguma coisa para estarem passando isso? É isso que Deus quer que a gente pense? É isso que Deus quer que você faça? Que você pense, que você pratique? Ou Deus pediu para que a gente amasse o próximo e ajudasse? Basta que nós ouvimos aqui na igreja todos os domingos de manhã e à noite, e pronto, estou servindo a Deus? Mas quando eu me deparo com alguma coisa que eu precisava ter atitude de Deus, eu não tenho. Saia da sua zona de conforto ou saia do seu barquinho. Saia de dentro dele. Não tire o foco. E exercite. Tome uma atitude. Faça alguma coisa. Ajude ao próximo. Porque é isso que Deus espera dos seus servos. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Quando a gente sabe que a Inglaterra enviou muitos missionários por aí, para o mundo. A gente sabe disso, que era um país de berço. Inclusive o apóstolo Paulo, que foi para lá a primeira época falar, né, de Jesus. Mas, quando eles começaram a oprimir Índia e outros países, e o Gandhi, que não era cristão, ele disse assim: no vosso Cristo eu creio, só não creio no vosso cristianismo. Muito triste, não é? Pesado, Na hein? vossa vivência eu não creio. Porque vocês não fazem nada que o vosso Cristo ensina. Olha! O que é que a gente gostaria, o que é que Deus gostaria que as pessoas vissem nos seus servos? Quem quer falar? Quem? Não tenham medo.
Então vamos. Posso ler o versículo que você já falou? É, Está lá em Mateus 7,20, Jesus afirmou, pelos seus frutos os conhecerei. Isso quer dizer, ou equivale a dizer, que o fruto é o que identifica a árvore. sim. Né? Se a árvore é de um determinado fruto, ela não vai dar outro fruto. E se tiver apodrecido, Então, conhece que aquela árvore não está frutífera, saudável. né? Saudável. Interessante isso, né? Então nós servimos a Cristo. Nós falamos de Jesus. Os seus frutos dizem isso? Ou é você que está falando? Quem quer ajudar a gente? Quem quer falar um pouquinho? Tá rindo, Leline? Está querendo dar uma faladinha? Ah, Lelina, você quer falar assim, porque você gosta, Ela né? fica no sorrisinho Ajuda assim, nós ó. aí. Eu já fico pensando, acho que ela quer falar uma coisa. As contribuições Não? dela são muito boas, Não. aliás. Então, o que é que a gente leva para a nossa casa? O que é que a gente traz para o nosso coração quando a gente descobre que eu dizer que tenho fé e eu não colocar isso em prática, e eu não olhar para as pessoas com amor. Ah, mas aquela pessoa me detesta. Eu sei que ela não gosta de mim. Mas Deus gosta dela e Deus gosta de mim. Jesus morreu por ela e Jesus morreu por mim. A grande diferença é que o meu coração já está nas mãos de Jesus. E o coração daquela pessoa ainda não está nas mãos de Jesus. Aí entra o versículo: orem pelos seus inimigos e ame. Acho que está invertido, né? Está invertido. Ore pelos seus inimigos e amem aqueles que vos perseguem. Mas por que eles estão me perseguindo, Adilson? Olha, o servo de Deus, o servo de Cristo, ele começa a praticar o amor de Cristo, ele vai ser perseguido. Concordam? É a outra pessoa ou é o espírito mal que Não, está? não, tudo é espiritual, né? Existe uma batalha espiritual. Uma batalha horrível. Né? Então a gente precisa estar preparado para essa batalha, porque quando a gente começa a falar desse amor de Cristo, o inimigo também não quer perder aquela pessoa que está ali nas mãos e nas garras dele. Então existe essa batalha e a gente precisa ter essa convicção desse amor de Cristo. Agora você falou, Deus ele ama todas as pessoas, todas as almas, todas as almas. Basta que as pessoas ou as almas ouçam a respeito desse Jesus Salvador e aquilo vai acontecer na vida dela, a transformação. Quando a gente está falando da fé, então a gente já entendeu essa fé. Quando a gente começa a falar que a gente tem a fé, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na nossa vida, e a gente começa a entender que a gente está também, a gente precisa também ajudar ao próximo, amar ao próximo, como a Lucy está dizendo. E aí a gente vai caminhar mais um pouquinho e dizer que a fé também é traduzida em obras, revela também o amor. Vamos falar do amor. Efetivando aquilo que Deus deu para nós. Porque se a gente não tiver o amor, como a gente vai sair fazendo obras e ajudando as pessoas? Pondo em prática. Né? Você precisa ter o amor genuíno, o amor de Jesus, aquele que Ele ensinou e fez por nós. Fruto do Espírito que está em nós. O Espírito Santo é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Jesus Cristo morreu por cada um de nós por amor.
Haja amor, hein? Por amor. Eu era um nojo. E ele me amou e deu a vida por mim. Você era legalzinho? Eu era mais ou menos assim, vai. Mais ou menos? Eu era chato. Eu não era não, hein? E aí? E quantas pessoas têm perdidas nesse mundo e são transformadas da água para o vinho quando conhecem a Cristo, né? Jesus Cristo, ele morreu por nós por um amor imensurável, né? E com a ação do Espírito Santo, a gente também passa a entender Essa prática do... e querer praticar e ajudar, e a gente só vai fazer isso se a gente tiver amor. A gente só vai praticar se a gente tiver o amor dentro do nosso coração. O amor que Cristo nos ensinou. O amor que Ele praticou para conosco. Senão a gente não vai querer fazer. Não é? E nada vai nos faltar. Quanto mais a gente distribuir amor, mais o amor renasce. Quanto mais a gente distribuir amor, mais o amor floresce. O amor, a alegria, a paz, né? É fruto do Espírito de Deus que está em mim, está em você, está em nós. Quem quiser. Vale a pena a gente até ler, né? É uma passagem bem conhecida, mas eu acho muito interessante a gente aproveitar o momento, né? Para a gente ler essa passagem, tá? Lá na carta de Gálatas, né? Paulo descreve que a fé atua pelo amor, então, o que a gente está dizendo, né? E aos Coríntios, o apóstolo afirma assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Coríntios 13, do 1 ao 3. Perceberam? Não é super forte prestar atenção nisso, né? Não adianta fazer se não tiver amor, né? Porque o amor vem de Deus, porque Deus é Amor. Ele é o próprio amor. E Ele não se conformou em ser o próprio amor. Ele deu para nós o próprio amor dele. Por isso nós somos um nele. Um. Ninguém é mais bonito do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é mais cheiroso do que ninguém. Ninguém é nada. A gente passa um perfuminho, vai fazer um servicinho, já está um fedozinho. Por quê? Porque a gente não é nada. Nós só servimos para alguma coisa se a gente estiver em Jesus. Amor verdadeiro. No amor encarnado. No amor que desceu nessa terra para viver no meio daquele monte de gente que rejeitava Deus. E para mostrar, vocês nunca vão conseguir chegar perto de mim. Eu estou pensando aqui, Deus falando, né? Vocês nunca vão conseguir chegar perto de mim porque vocês não conseguem cumprir a palavra que eu tenho falado para vocês, ensinado a vocês. Então, eu, no meu filho Jesus, desço na terra
para poder mostrar como se cumpre, para poder ser modelo para vocês. Louvado seja Deus. Amém. Amém. E aí, Adilson? É um pouco de tudo isso que a gente está falando, né? É importante a gente, então, ter a nossa convicção, saber o que significa ter fé, né? Saber que com a fé nós vamos ter também as obras, né? E nós vamos ter as obras se nós temos o amor, né? Então tudo isso é um conjunto, percebe? Não dá para a gente. Tudo está em Deus, né? Tudo está em Deus e tudo está entrelaçado, né? E é por causa de Deus, e é Deus que faz isso com a gente. Adilson, por favor, você Claro, me... lógico. Olha, Você é a prof aqui, tia Luz. aquela Raabe lá, tenha santa paciência. Ela era uma prostituta. E como é que aí ela foi participante da linhagem de Jesus? E aquela Raabe, o que ela fez, aquela mulher? Então, vocês lembram que ela ajudou a esconder ali, como fala, espias? Os espias. Espias, né? E aí, então, ela começou, talvez, nesse momento, a ouvir desse Deus de Israel. Ela né? já estava ouvindo, todo mundo tinha medo, né? E aí ela começa a ajudar eles, né? Quer falar? Só um minutinho. Ela começa a ajudar eles, né? E aí ela faz o que com isso? Ela não está praticando uma boa obra, porque ela está escondendo aqueles homens de Deus do perigo, das pessoas que queriam matar eles ali. O que importa, então, o que ela era? Tem relevância nesse contexto? Se a gente olhar para o que ela fez, importa E o que ela ela era? creu naquilo que Deus já tinha. Porque no contexto ela estava ouvindo falar desse Deus de Israel, né? E ela acreditou nesse Deus de Israel. Josué 2, de 9 a 11. Perfeito. Né? Isso mesmo, Josué 2. Acho que a irmã... Margarita? Margarita. Só queria, bom dia, igreja. Bom dia. Essa aula de hoje, creio que nos abre para que cada de nós reflexione sobre nossa prática do amor que recebemos de Deus. Aqui foi colocado muitos prodígios que nosso Deus fez para cada a Eloá, a minha amiga, enfim, cada tem tido sua experiência do amor de Deus na nossa vida. Cada sabe como Deus nos acudiu, como Deus fez mudanças, milagres na nossa vida. Então, agora nós temos que reflexionar como nós realmente estamos vivendo o amor de Deus. Realmente nós estamos abertos para a misericórdia, estamos abertos para a fraternidade, para todos esses dons que a Leline e a Lucy disseram. Nós estamos unidos a nosso Deus e abertos para realmente fazer aquilo que Ele nos pede, os dons do Espírito, fazer a tarefa que está encomendado para cada Eu reflexiono para mim e me sinto uma acomodada. Venho na igreja, vejo todos meus irmãos bonitos, cheirosos, vestidos limpinhos, nossa, pessoal legal, alegre, de bem. Eu não vejo andrajoso, sujo, sem tomar banho, não. A igreja é linda, cheirosa. Será que eu não tenho o dever de chegar até aqueles que não chegam na igreja e que são afastados, que estão naquela situação difícil de espírito e de vida? Adianta passa alguém na minha casa e pede comida, eu dou pacote de talharim. Bom, eu também não tenho muito, mas o que eu tenho eu dou. Mas eu me importo se realmente ele precisa muito mais. Como está a família dele, como está o coração dele, revoltado, xingando. Então, creio que a nossa ação deve ultrapassar
Os 5 das pessoas que estão revoltadas porque têm tido uma vida mais difícil, a gente não sabe as razões, né? Todos nós lutamos, essa não é uma igreja rica, somos todos trabalhadores, trabalhamos, entregamos nosso trabalho por um dinheiro para comprar nossa vida, no alimento, uma moradia, água, enfim. Mas tem setores não muito longe que eles não têm isso. E essa revolta de espírito muitas vezes vem pela carência, pela falta. Então, que tal a gente se aproximar um pouquinho mais? Cada um, né, no seu coração, viver mais perto, reconhecer ou conhecer a vivência difícil de pessoas que têm essa vida mais complicada. Bom, é um pensamento, eu também, como falei, estou acomodada, mas a aula de hoje me deu me abriu a mente. Amém. Amém. E é muito? Tem mais gente lá querendo. Amém. Ô, Adilson, o que eu penso um pouco do amor também, né? O que atrapalha o amor é o egoísmo. Amor a nós mesmos, né? Amor, O umbigo. Isso. Eu acredito que amor todos têm. É difícil alguém não ter um amor por alguém. Mas o que atrapalha é o egoísmo e acumular o ouro e a prata. Né? Que na Bíblia fala para a gente não acumular nem ouro nem prata. Então, às vezes a pessoa tem um amor, mas não quer dividir o que tem de bastante, por esse negócio de acumular o ouro e a prata, e acaba vendo o egoísmo, né? Você sabe que quem... Já vai aí, ó, enquanto a Vanessa chega. Quem mais oferece é aquele... Normalmente é aquele que menos tem. Deixa eu só também, só para não esquecer rapidinho, veio na minha mente que eu não vou lembrar o texto, o pastor puder me ajudar. Vocês lembram daquela passagem onde Jesus Cristo estava numa sinagoga e veio, acho que uns fariseus e depositavam lá umas moedinhas. Aí veio uma mulher e depositou, acho que 3 moedinhas dela, uma moedinha. O que Jesus Cristo falou? O que ele ensinou? Quem mais deu? Qual deles que mais deu ali? Deu tudo que tinha, perfeito. Quem falou? Quem falou deu tudo que tinha? Margarita? Muito bem, Margarita. Perceberam o raciocínio? Então, o que o Diego está falando tem toda a razão. Mas quando a gente começa a praticar obras no sentido de ajudar as pessoas, Diego, existem muitas maneiras. E não é só dando o que você tem, ou doando o que você tem, mas você tem muitas maneiras de praticar e ajudar ao próximo. E quando você faz isso, porque você faz que Jesus Cristo ensinou, você está praticando o amor. A Margarita citou quando... Já vou aí. A Margarita citou quando a gente pergunta sobre as dores que aquela pessoa está sentindo, né? Sim. Isso. Já vamos aqui. Quem? Elcio. Ontem aconteceu comigo... Põe mais pertinho. Ontem aconteceu comigo um fato que ficou assim mexendo comigo, sabe? Me incomodando. Eu já tinha almoçado, né? E saí na minha primeira viagem depois do almoço. E chegando ali na João Jorge, veio uma mulher, pessoas carentes mesmo, sabe? Bem necessitada. Ela e o marido e 2 filhos. E daí ela veio na janela ali do carro e me pediu uma carona, né? Mas antes disso, antes de eu almoçar, eu estava indo para o Parque Prado e uma senhora, ela pegou o carro ali na Senador Saraiva e ela me deu 2 pastéis, né? 2 pastéis. E eu ia almoçar, eu almocei o meu almoço e pensei comigo, se eu encontrar uma pessoa que está precisando, se eu ver na rua,
assim eu chamo e dou, né? E aí vem embora. Aí chegando na João Jorge, essa mulher, ela chegou, pediu a carona, né? Para ela e o marido. E eu nem esperei ela falar para onde ela ia. Eu falei, vai lá atrás, entra lá. Estava o casal e mais 2 filhos. E eu esqueci dos pastéis, tá? Pessoas que realmente necessitavam, eu estava com fome, né? E eu esqueci daquele pensamento meu antes. E fui embora. Quando chegou lá no Parque Taquaral, eles puxaram a campainha e desceram. Quando desceram, eu olhei para o retrovisor, eu vi as pessoas que necessitavam aqueles pastéis. Entendeu? Só que desceu, eu já tinha ido, já tinha andado uns 50 metros, eu olhei para trás e foi tarde. Aí Deus tocou no meu coração. Assim, eu pensei comigo, se for de Deus, eu vou lá no Dom Pedro, faço o meu tempo lá que eu tenho que fazer, que eram uns 10 minutos, e eu encontro eles de volta. Aí cheguei no ponto final, tal, e aí cumpri o meu horário, aí eu saí. Quando eu volto, esse casal, essa família, estava mais ou menos uns 150 metros à frente de onde eu tinha deixado eles, caminhando pela rua, né? Aí eu olhei e falei assim, não, realmente é eles que precisam desses pastéis. Aí eu parei fora de ponto, ali onde encontrei com ele, né? Buzinei, peguei o pastel e entreguei para ele. O cara sorriu, agradeceu, né? Eu falei, glória a Deus. Isso realmente era que eles necessitavam desses pastéis. Então, eu não estou falando aqui, não é para poder engrandecer, né? Eu estava com a minha barriga cheia, podia pegar o meu pastéis, levar para casa, né? 2 pastéis, um para mim e outro para Nair, né? Mas Deus tocou no meu coração. Você tem que dar isso para alguém. Você ganhou. Então, aí eu entreguei o pastel e falei, glória a Deus, realmente é uma coisa de Deus, porque realmente você deixa uma pessoa no ponto, jamais você vai ver essa pessoa de volta, né? E 20 minutos depois, eles estavam mais ou menos 150 metros de onde eu deixei eles, né? O casal e as 2 crianças. Amém. Amém. É a prática, é querer exercitar, é perguntar para Deus, é se dispor para a realização da vontade de Deus, né? Faça suas considerações finais, meu bom. amigo. Então, na verdade, eu só queria ressaltar mesmo, né, que a gente precisa ter essa convicção de fé, né, a respeito de Deus, quem é Deus nas nossas vidas, essa convicção de fé, de prática de obras, e tudo isso precisa ser feito com amor. O amor que Jesus Cristo ensinou para a gente, e assim nós, como corpo de Cristo, né, nós servimos a um Deus vivo, então a gente vai saber que a nossa fé também é viva. Fé viva e não teórica, fé viva. É assim que a gente tem uma fé viva. Vida, né? Que quer levar vida, exatamente. Amém, amém, amém. Que Deus ajude a cada um de nós, a lembrar dessa prática, porque às vezes a gente, naquele minutinho, esquece, mas Deus está querendo reavivar a nossa mente e dizer assim, vamos lembrar que eu pus você para ser vivo por onde você estiver e mostrar que eu estou com você, sou seu companheiro. Vamos orar? Você ora? Vamos orar, então. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse dia de hoje, pela sua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, Senhor. Louvado seja o seu nome, meu Deus. Obrigado por essa mensagem, por esse estudo, por esse aprendizado, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos atentos e praticar e ter amor para com o próximo, Senhor. Que o Senhor nos ajude como igreja a fazer a sua vontade, Senhor, a praticar, exercitar a fé, Senhor,
tudo que nós aprendemos, tudo que o Senhor traz para nós, que nós possamos sair, levar e alcançar e ganhar vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, então, pelas células, pelos líderes, pelas pessoas que estão ali trabalhando no reino, Amém, fazendo a sua obra e alcançando vidas em diversos lugares, Senhor. Abençoe essa sua igreja, cuide de cada um de nós e que nós possamos estar firmes na sua presença e logo mais à noite nós possamos voltar para te adorar a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.